Bom dia, meus queridos amados irmãos que acompanham todos nossos vídeos, pelo YouTube. Para mim é um prazer imenso estar com cada um de vocês nessas horas que são, pelas primeiras horas da manhã, 3h11 da manhã, ou 3 horas e 11 minutos da madrugada. Então são esses momentos que Deus me concede para estar com cada um de vocês, orando, clamando ao Senhor Deus, aqui onde eu faço meus estudos, né? São grandes privilégios que esse Deus tem me dado, certo? São nesses momentos das horas que eu busco esse Deus, onde eu tenho esse relacionamento pessoal com o meu Criador. Então se cumpre ali um texto que eu sou muito apaixonado por ele, é esse Provérbio capítulo 8, versículo 17, quando o texto diz assim: aqueles que me buscam nas madrugadas me encontrarão. Então são os momentos privilegiados que esse Deus me concede, aqui nesse momento onde eu faço meus apelos, onde eu clamo, onde eu faço as minhas petições, em relação ao meu Criador. São nesses momentos de crise que nós devemos fazer, buscar o nosso Deus. São nesses momentos que nós estamos passando de angústia, terror, que o mundo, essa pandemia assola toda a criação. Então são nesses momentos que a gente deve clamar o Senhor, pelas suas misericórdias, a sua graça. É um Deus de amor, é um Deus de perdão, baseado ali em João 3,16, que ele deu seu Filho unigênito para que todo mundo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vamos aqui entrar mais no estudo da palavra do Senhor, nosso Deus, o livro do Apocalipse. No primeiro vídeo nós gravamos aqui sobre Apocalipse 16, e fala sobre as 7 pragas do Apocalipse. Para quem essas pragas vão cair? A Bíblia diz que são para aqueles que tamparam os ouvidos, que não quiseram saber da verdade de Deus. Então, nós estamos aqui para iniciar esse novo estudo, para que você possa ter entendimento da palavra de Deus. Então, eu queria orar com cada um de vocês nesse momento. Grande Deus, Pai amado, nós queremos te agradecer por esses momentos que o Senhor nos concede, pela tua graça, a tua misericórdia em nossas vidas. Queremos te pedir, Senhor Deus, a tua unção do teu Espírito Santo nesse momento, que o Senhor possa nos ajudar nesses momentos de crise, Senhor Deus, que nós estamos passando, essa pandemia que assola esse planeta, onde traz discórdia, traz dor, sofrimento, lágrima, onde as pessoas estão desesperadas, onde as pessoas estão clamando, gritando, Senhor Deus, por socorro, estão aflitas, Senhor Deus, e muitas delas estão depressivas, Senhor Deus, estão presas, e parecem 7 cadeados, Senhor Deus, e não tem algo que venha nos socorrer. Então são esses momentos, Senhor Deus, que nós estamos clamando pela Tua presença em nossas vidas, que o Senhor possa trazer esperança e paz em cada lar, na vida de cada um de nós. Então entregamos todos esses propósitos em Tuas mãos, para que o Senhor venha nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos concluir aqui o livro do Apocalipse, certo? No primeiro vídeo nós estávamos falando ali sobre as 7 pragas do Apocalipse. E então, antes de nós entrar no texto aí, eu queria dar aqui um anúncio aqui para vocês, para que vocês possam entrar em contato comigo, vocês talvez não me conheçam, não sabem onde eu moro, não sabem o meu endereço, que eu não falei ainda, mas eu vou deixar aqui meu telefone para que vocês entrem em contato. Meu telefone é o 4463 6825, DDD 88, Russas. O WhatsApp é o 92 90 05 95, DDD 88, cidade de Russas. Então, está aí meu telefone para que você possa entrar em contato comigo. Em algumas dúvidas, sobre esse livro. Então, estamos por aqui, para que você possa entrar em contato. Então, concluindo aqui, meus queridos, sobre o Apocalipse, capítulo 16,
é um tema muito importante, fala das 7 últimas pragas do Apocalipse. Nós ficamos ali no estudo, né, no primeiro vídeo, falando sobre o santuário. De acordo com Apocalipse capítulo 15, né, o versículo 8, a Bíblia diz ali que o santuário se encheu de fumaça, ninguém podia mais penetrar no santuário. Então, aqui nós entendemos que a porta da graça se fecha. Chegou o momento que a porta da graça se fechou para esse século, para esse mundo. Então, a Bíblia não fala nenhum texto que fale sobre a porta da graça, mas nós temos uma parábola muito interessante que Jesus contou, ali a parábola do capítulo 25, né, de Mateus, fala sobre as 10 virgens, né, que eram 5 nécias e 5 loucas, 5 prudentes e 5 nécias. Então ali nós entendemos que ali quando as 5 nécias e as 5 loucas, elas pediram azeite, né, para as 5 prudentes. Então elas disseram assim, não, nós não podemos emprestar o azeite, vão à rua, dá tempo para comprar o azeite. E elas foram comprar o azeite, mas na volta a porta ali estava fechada. E eles bateram na porta e o Senhor perguntou, quem está aí? E eles abriu, quando o Senhor abriu a porta, e Jesus disse, eu não conheço. Então, conclui aqui, meus irmãos, que por esse texto, que a porta se fecha exatamente quando o santuário ali enche de fumaça, não podia entrar mais ninguém. Então, lá fora tem 7 anjos esperando a ordem de Jesus para derramar os 7 flagelos, as 7 pragas do Apocalipse sobre esse planeta. Então, de acordo com o texto Apocalipse capítulo 15, verso 8, o tempo da graça se esgotou. O tempo passou, a porta se fecha, todos os casos já foram decididos. Então eu queria concluir com vocês a primeira praga do Apocalipse, né? A primeira praga do Apocalipse está aqui na Bíblia, né? O livro sagrado, o livro santo de Deus, traz para nós aqui essa primeira praga, está no Apocalipse capítulo 16 e o verso 2, que diz assim, ó, saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da bestas e adoradores da sua imagem sobreveram úlceras malignas e perniciosas. E eu pergunto para vocês o que significa essa primeira praga do Apocalipse, úlceras maligna e perniciosa. Vocês estão lembrados ali da vida de Jó, isso no capítulo 1, versículo 14, né? A experiência que Jó teve, né, sobre a lepra, né? A Bíblia diz que Jó, ele se coçava com um caco de telha, né? Que momento terrível que Jó passou, né? Que angústia que Jó passou nos seus momentos de vida, né? A Bíblia disse que ele se encheu de tumores malignos, desde a planta do pé até a cabeça, as enfermidades que Jó passou. Interessante que ele se coçava com um caco de telha. Então, essa primeira praga aqui do Apocalipse, ela nos aponta para esse sofrimento de Jó. E quem são atingidos pela primeira praga do Apocalipse? A Bíblia fala que são os portadores da marca da besta. Então, a primeira praga é derramada sobre esse grupo, aqueles que decidiram, tomaram as suas decisões a seguir esse sistema, essa besta, certo? Então, essas pragas são exclusivamente para esse grupo. E a segunda praga, meus queridos, está no verso 3. No verso 3 diz assim, derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou-se em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. A segunda praga é derramada no mar. E o mar se transformou em sangue, né?
de acordo com o texto, todo ser vivente que vivia no mar não sobreviveram, morreram todo. A água se transformou-se em sangue. E o que vai acontecer com os animais? Né? Isso que eu estou falando. Os animais morreram todo. E essas pragas são literais ou elas são universais? Nós chegamos, meus irmãos, a uma conclusão, de acordo com esse texto de Apocalipse, tá certo? Que essa segunda praga, se ela fosse universais, todos os oceanos se transformassem em sangue, uma vez que 3/4 da terra é água, nós não teríamos oxigênio para sobreviver. Só que não é isso que a Bíblia apresenta, certo? O quadro que a Bíblia pinta não é esse. Quando a Bíblia fala da volta de Jesus, os ímpios estarão vivos. Então, essa segunda praga, meus irmãos, não pode ser universal. Ela é local. Ou, em algumas partes do oceano se transformarão em sangue. Eu quero dizer para vocês que essa praga do Apocalipse, ela não é universal, ela é local. Em alguns pontos, em algumas partes dos oceanos vão se transformar em sangue. Vamos agora para a terceira praga. A terceira praga está no versículo 4 ao 7, que diz assim: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e profetas, também sangue lhe tem dado a beber. São digo disso. Ouvi do altar que dizia: certamente o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo. Então, essa terceira praga, no capítulo verso 4 ao 7, aonde cai essa terceira praga? Nos rios, e nas fontes das águas. Mais uma vez aqui, essa praga, ela não é universal. Por quê? Por que ela não é universal? Pensa bem, se toda água potável que temos no mundo se transformasse em sangue, a humanidade não sobreviveria. Quando Jesus voltar a esse planeta, pela segunda vez, os ímpios vão estar vivos, certo? Algo interessante aqui, meus irmãos, nessa terceira praga, aparece: a água potável se transforma em sangue, e os ímpios que habitam, nessa região, será atingida pelas pragas. Eles não terão água potável para beber, mas os justos terão água potável para beber. Que Deus misericordioso, Então, aonde falta água para o ímpio, não faltará água potável para o justo, meus irmãos. Daí vem a promessa do profeta Isaías, que diz assim: o teu pão será dado e as tuas águas serão certas. Isaías capítulo 33, o versículo 16. Outro detalhe aqui importantíssimo, irmão, para que nós podemos compreender. Porque as águas potáveis se transformam em sangue. Há uma pergunta para nós aqui: por que essas águas vão se transformar em sangue? O anjo disse assim: porque eles derramaram sangue de apóstolos, de profetas,
agora eles têm sangue para beber. Eles são dignos disso. A Bíblia declara tudo isso aqui, meus irmãos, para nós. Amigo, essa praga faz parte de todas as tragédias que aconteceu aos cristãos dos nossos dias. Não é os cristãos do passado, do Antigo Testamento. Essas pragas ou essas tragédias acontecem nos últimos dias, onde eles estão matando os cristãos, os apóstolos, os profetas, certo? Então, vai se cumprir aqui essa profecia. Então, enquanto o justo tem água para beber, eles têm o quê? Sangue para beber. E a Bíblia diz mais que eles são dignos disso, porque eles derramaram sangue de apóstolos, sangue de profeta. Então, eles têm sangue para beber. Isso aqui é o juízo de Deus para com os ímpios, aqueles que tamparam os ouvidos, que não quiseram ouvir a verdade, não tomaram as suas decisões ao lado de Cristo. Então essas pragas que vão cair são para os ímpios, não são para os justos. Não se preocupe que não são para os justos, meus irmãos, são para os ímpios. Essas pragas são determinadas para as pessoas que não tomaram as suas decisões, ficaram em cima do muro. Entendemos que o muro é do diabo, entendendo? E então o Senhor Jesus está apelando ao seu coração nessa madrugada. Desça do muro, saia daí e tome a sua decisão ao lado de Cristo. Então, eles ficaram em cima do muro, irmãos. Então, o apelo de Jesus para mim e para você é que você desça desse muro e tome a sua decisão ao lado de Cristo. Que Deus seja louvado nessas horas que são, meus irmãos. A quarta praga está no versículo 8 e o verso 9, que diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar aos homens com fogo. Verso 9, com efeito os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. O versículo 9 diz aqui que eles não se arrependeram para dar glória. Ela é derramada sobre o sol. Essa quarta praga, ela é derramada sobre o sol. Aqui nós temos um planeta aquecido, né? Uma temperatura de quase insuportável, meus irmãos, a ponto de queimar os homens com um intenso calor. Mais uma vez, queimar os ímpios, queimar os desobedientes, aqueles que ficaram em cima do muro, não tomaram as suas decisões ao lado de Jesus. O justo não sofre nenhum mal dessas pragas. Agora eles estão desesperados por causa do aquecimento do calor. Eles têm úlceras malignas e perniciosas no corpo. Eles não têm água potável para beber. O sol que aquece a ponto de queimar a pele. Que terrível, meus irmãos, são aqueles momentos da história quando Jesus voltar. Que momentos terríveis. Você tem um momento agora de tomar sua decisão ao lado de Cristo, porque naquele momento, naquele dia, vai ser terrível, onde vai se cumprir aquela promessa de Joel 2:28, certo? Então, é interessante, mesmo diante desses juízos, e a Bíblia diz aqui que nem se arrependeram para lhe dar glória. Por que não se arrependeram? Porque agora é tarde demais, meus queridos. A porta da graça se fechou. Não há mais oportunidade, não mais esperança. Todos os casos já foram decididos. Jesus saiu do santuário, o santuário se encheu de fumaça. Não há mais oportunidade para nenhuma pessoa. Todos os casos já foram decididos. Entendeu, irmão? Por isso que eles não
deram glória e não se arrependeram. Aqui, meus queridos, eu queria tocar num ponto muito interessante. Tem muitas pessoas por aí, meus irmãos, muita gente ensinando aí, por aí, quando chegar a grande tribulação da igreja, né, haverá um tempo de oportunidade, né? Outros estão pregando que há 7 anos, né, que possa, os 7 anos do anticristo, que há um tempo de oportunidade, né? Haverá 7 anos de oportunidade para esse povo se arrepender. Nada disso, meus irmãos. Tudo isso é mentira. Tudo isso aí são teologias, né, que pessoas estão fundamentados, né, pelo erro. Né? Não é isso que a Bíblia está dizendo. O tempo de oportunidade que eu tenho para mim se arrepender agora. São esse exato momento. Enquanto nós estamos estudando, há um juízo no céu. Deus está fazendo juízo de cada nação, de cada povo. Você está entendendo, meus irmãos? Então esse momento é o momento de eu e você se arrepender dos nossos pecados e tomar nossa decisão ao lado de Cristo. Por que não agora? Por que não, meus irmãos? Por que é tão difícil tomar decisões ao lado de Cristo? Esses são os momentos, meus irmãos, que Deus nos dá para mim e para você. Essa pandemia aí que nós estamos vivendo é a misericórdia de Deus. Deus querendo sacudir a igreja para que nós possamos acordar, nos alertar e tomar uma decisão ao lado de Cristo. Então, meus queridos, são esses momentos de oportunidade que Deus me concede para que eu me arrependa dos meus pecados, porque Jesus está voltando e o santuário vai encher de fumaça. Quando o santuário encher de fumaça, não há mais oportunidade para nenhuma pessoa. Então são esses momentos que Deus está me dando para mim e para você. E por que não tomar nossa decisão ao lado de Cristo? Quando Jesus sair do santuário, todos os casos já foram decididos. Perceba, amigo, essa é uma estratégia de Satanás. Por quê? Se eu fico ensinando que haverá no futuro um tempo de tribulação, então as pessoas poderão tomar suas decisões e as pessoas vão postergar essas decisões no momento. De fato, meus irmãos, a oportunidade, outros estão falando aí de 7 anos do reinado do anticristo, né? E outros estão falando mais de um período de 7 anos, onde fala ali dos 144 mil. De onde eles estão tirando esses 7 anos desse período? Sabe de onde, meus irmãos? Sabe de onde? Da profecia de Daniel 9:27, né? Ou seja, a profecia de 7 anos que aconteceu no primeiro século. Está lembrado ali de Daniel 9:24, né? Até o 27, onde fala ali que Deus deu 70 semanas para o povo de Israel. Essa 70 semanas para o povo se arrepender dos seus pecados e tomar uma decisão ao lado de Cristo. Então Deus dá 70 semanas ou 490 anos de oportunidade para esse povo. E Jesus veio, certo? A Bíblia diz que no capítulo 9, verso 24, que Jesus, na última semana, ele veio na última semana, tá entendendo? Então, Jesus, ele morre ali no ano 31, certo? E no ano 31 ele vai ao céu, tá entendendo? Então Jesus cumpriu 3 anos e meio, né? E quem cumpriu os outros 3 anos e meio foi os discípulos pregando evangelhos aos gentios. Então essa semana foi concluída, meus queridos. Não está no futuro, ela está na história, que já se cumpriu na história. Muitos estão aí pegando essa última semana e jogando para o futuro. Mas aqueles que têm uma visão dispensacionalista, eles pegam essa última semana e jogam para o futuro e oferecem uma falsa opção de arrependimento quando ela não existe. Então, meus queridos, vamos ficar com a Bíblia, vamos ficar com a palavra de Deus. A última semana já foi concluída, ela não está no futuro, ela já se passou na história. Então são esses momentos que eu e você tomamos a nossa decisão ao lado de Cristo. Ninguém vai esperar por 7 anos
de oportunidade para que nós podemos se arrepender. O momento de se arrepender é agora, é nesse exato momento. São esses momentos que Deus está me dando para mim e para você, meus irmãos, para que eu tome a minha decisão ao lado de Cristo. Porque daqui a 7 anos eu não sei o que vai acontecer na minha vida, se eu vou estar vivo ou vou se estar morto. Então, enquanto eu estou vivo, são esses momentos que Deus me concede para que eu tome a minha decisão ao lado de Cristo. Agora vamos entrar aqui, meus irmãos, na quinta praga. A quinta praga está no Apocalipse capítulo 16 e o versículo 10 a 11, que diz assim, o versículo 10 a 11 diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentia, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofria, e não se arrependeram de suas obras. Essa é a quinta praga. Duas coisas aqui interessantes nessa quinta praga, meus queridos. Eu queria contar para vocês aqui detalhe dessa quinta praga. Por que não há mais o Espírito Santo? O Espírito Santo, quando Jesus sai do santuário, de acordo com o Apocalipse capítulo 15, verso 8, o santuário se enche de fumaça, então não há Espírito Santo para que trabalhe nos corações dessas pessoas. Então não há mais esperança, para esses corações, porque Jesus deixou o santuário celestial. De acordo com o Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, a Bíblia diz assim: foi pronunciado, continue o justo na prática da justiça e o ímpio na prática da impiedade. A quinta praga, meus irmãos, atinge o trono de Satanás. A igreja de Sardes, onde está ali o trono de Satanás. O trono de Satanás, meus irmãos, em Sardes, tinha a ver com muitos templos pagãos, que adoravam os falsos deuses. Existe adoração de um falso Cristo. Sabe quem é esse falso Cristo? É o próprio Satanás, que vai imitar Jesus voltando. Ele vai tomar conta de todas as igrejas que se unirão em torno da santidade do domingo, dizendo que a alma é imortal. Aqui, meus queridos, há uma pregação por aí, há uma doutrina que estão pregando por aí, dizendo que a alma é imortal. E dizendo também que o sábado, ou que o domingo, é o dia de descanso. Mas não é isso que a Bíblia fala, certo? Aqui nós temos duas doutrinas que eles estão pregando por aí, certo? Dizendo que a alma é imortal e que o domingo é o dia do descanso. Assim como entrou dois pecados na igreja de Éfeso, que foi o docentismo e os agnósticos. Então, o docentismo, eles pregavam, dizia que Jesus, ele não veio em corpo, ele tinha uma aparência, tirando um pedacinho da Bíblia ali, de acordo com João capítulo 1, verso 14, quando Jesus disse que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, eles estão tirando esse pedacinho da Bíblia, e estava se filtrando ali dentro da primeira igreja, a igreja dos apóstolos, a igreja pura, está dentro desse pecado. E os agnósticos pregavam, ele dizendo que tudo que você fizesse com o corpo não interferia na sua alma, na sua salvação. Então, eram dois pecados que estavam entrando dentro daquela igreja de Éfeso. A primeira igreja, começando ali no ano 31 até o ano 100. Então, são esses momentos da história que estão por aí pregando agora essa doutrina, que a alma
que a alma não morre, que a alma é imortal. Então, de acordo com Ezequiel, meus queridos, no capítulo 18, e o verso 4 diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Então, a Bíblia está nos dizendo que toda alma que pecar, essa morrerá. De acordo também com Gênesis, capítulo 2, verso 7, quando Deus criou ali o homem do pó da terra, e ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Então, o homem passou a ser uma alma. Nós somos uma alma, meus irmãos, uma alma vivente. Então, se essa alma pecar, com certeza essa morrerá. Então, eles estão tirando o conteúdo, a palavra de Deus, a Bíblia. Nós temos que ir pela palavra. Então, a sexta praga. Chegamos na sexta praga, meus irmãos. Apocalipse capítulo 16, verso 12, diz assim: